Boa noite, irmãos. Tá fraco. É o frio, acho que é o frio. Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor. Que privilégio estar aqui com vocês novamente. Eu quero agradecer a Deus pela vida da minha mãezinha, tá aqui, ó. Esse espetáculo de mulher foi que fez esse espetáculo de homem. Levanta a mãozinha aí. Tem que levantar a mão e tudo, porque senão não dá. Minha mãezinha veio nos visitar, do Uruguai. Sempre tem um invejoso. Queridos, estávamos adorando a Deus ali e algo que vinha muito forte no meu coração é gratidão, né? Gratidão de tantas coisas que Deus tem feito nas nossas vidas nesse ano. Eu acho que cada um de nós começamos a agradecer a Deus. Se a gente abrisse espaço aqui, seria algo assim muito, muito lindo e talvez a gente passaria toda a noite agradecendo a Deus de tantas coisas, tantas coisas. E realmente eu estou muito grato a Deus por várias coisas que Deus tem feito na minha vida, na minha família, e eu adoro a Deus. Realmente adoro a Deus por isso. Queridos, durante esse tempo, esse mês, a gente tem falado sobre o reino de Deus, lembra? Sobre o reino. Fim de semana passado o pastor falou sobre o reino. O outro fim de semana eu estava falando um pouquinho sobre paternidade, orfandade, mas sempre focado no reino, sempre focado no reino de Deus, que é o tema que a gente está meio como desenvolvendo dentro dos evangelhos. E Deus tem falado muito às nossas vidas, com certeza. E tu sabe que hoje em realidade ontem eu estava orando sobre esse tema, e eu estava pensando e meditando um pouquinho como nós ativar o reino de Deus, nós sermos uns ativadores do reino, não sei se existe essa palavra, mas impulsores, impulsionar o reino de alguma forma ativa, de alguma forma que possamos realmente fazer a diferença naquilo que a gente vive cada dia. Porque a gente se acostuma a viver esse ambiente tão maravilhoso que é estar aqui na igreja. A gente se acostuma a estar nesse momento de adorar, de louvar, e muitas vezes a gente fica nisso, ficamos nisso mesmo. E sabemos que o reino é poder, sabemos que o evangelho é poder, e a gente não ativa esse em nós, na minha vida. E eu creio que Deus, assim como confia em ti, confia em mim, confia em nós, para que nós possamos ser parte ativa do reino, para avançar e que o reino avance. Então, tu e eu somos embaixadores desse reino, o reino que vemos falando faz tempo, e não é algo que é simplesmente algo lindo de escutar. Tem que ser algo lindo de a gente exercitar, de a gente de fazer a coisa acontecer. Então tu e eu, nós somos aqueles embaixadores, onde a gente somos parte desse reino, sendo uma parte ativa do reino de Deus. Enfim, eu pensava um pouquinho também sobre o que nos impede, presta atenção nisso, o que nos impede a sermos ativos no reino. O que te impede de tu ser ativo no reino? De tu realmente ser aquela pessoa que faça a diferença na tua família, na tua casa, no teu bairro, na tua cidade, não sei, no teu ambiente de trabalho. O que te impede de tu ser a pessoa ativa? De ser frutífero, de fazer a diferença. O que te impede de tu fazer a diferença no lugar onde tu te desenvolves, onde é teu campo missionário? O que te impede? É para a gente meditar um pouquinho sobre isso. Eu pensava em aqueles tesouros intocáveis. Esse é o título que dei para a minha palavra hoje. Tesouros intocáveis. O que são coisas que para ti são intocáveis? O que são coisas que tu tem medo ou tens temor de perder?
Essas coisas que a gente tem medo ou temor de perder, que é intocável, muitas vezes pode ser o nosso Deus. Pode ser aquilo que te impede de ser ativo no reino. Porque isso aqui é intocável. Eu não quero que ninguém mexa nisso. Coisas impensáveis de a gente renunciar. O que seria algo impensável de tu renunciar hoje? Que tu tens que, se Deus te diz assim: ó, Priscila, tu é ativa no meu reino, eu te quero mais ativa, frutífera no meu reino, mas eu preciso que tu te renuncies a isso. Ah, Senhor, isso não. O que seria que te impede de avançar? O que te dá medo a perder esses tesouros intocáveis? Por exemplo, tem pessoas que têm medo de perder o seu cônjuge. Diz, não, sem essa pessoa é impossível de viver. Tem outras pessoas, anciãos, idosos, têm medo de perder sua casa. E diz assim, não, sem minha casa eu não conseguiria viver. Estou fazendo exemplos, só para a gente ir conjecturando. Adolescentes que dizem, sem meus amigos seria impossível de viver. De repente tu coloca aí, sem meu status seria impossível de viver. Sem meu trabalho seria impossível eu viver. Se a minha condição financeira seria impossível eu viver. Se eu não estou no meu país, seria uma coisa impossível de eu viver. Não sei. Uma pessoa que faz esporte que nem eu não sei porque vocês estão com esse sorriso no rosto. Eu acho que seria impossível para mim ter alguma lesão que me impeça de fazer os 10, 15 quilômetros diários. Vocês não acreditam, mas é a inveja, estou falando. Vamos orar para ele. Tem mulheres que, tu sabe que tem, não, aqui não, é lá. Agora não posso dizer no Uruguai. Eu sempre falo lá no Uruguai, né? Mas em algum lugar por aí, alguma nação. Tem mulheres que não podem viver sem sua beleza. E aquilo é um ídolo tão grande que a pessoa não consegue viver sem isso. Eu não estou dizendo que a gente não deve se cuidar, estou falando disso. Mas estou falando que aquilo já passa a ser algo extremo. Uma coisa assim que não conseguem viver. Algo impensável. Pensa em algo assim que tu diz, se eu perco isso aqui, eu não sei como viver. E tem uma passagem bíblica que eu gostaria que a gente pudesse ler. Porque essa passagem bíblica me fez pensar, me fez meditar. E é uma passagem muito conhecida por nós. Está lá em Marcos capítulo 10, versículo 17. A história desse jovem rico. E aqui eu não quero falar de finanças, sempre se toca as finanças, não quero falar de finanças. Também faz parte, mas não é o meu objetivo hoje. Capítulo 10 de Marcos, versículo 17 diz, Marcos 10, 17. Pondo Jesus a caminhar, o homem correu a seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Tem outras versões que diz que farei para ser parte desse reino, depende da versão que tu tenhas. Jesus lhe respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não furteis, não dê o falso testemunho, não desfraude ninguém, honre seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho feito desde a minha juventude.
E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo aquilo que tu tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá tesouros nos céus. Depois vem e siga-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas posses, de muitas propriedades. Senhor, eu quero te agradecer, Deus, por essa palavra. Espírito Santo, fala com a gente nessa noite. Pai, realmente fala com nós. Que possamos estar sensível, Deus Espírito Santo, que possamos estar sensível à tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, por o que parece, esse jovem rico que está aqui, ele sai correndo para onde estava Jesus. Estou só parafraseando o mesmo texto que a gente já leu. Ele diz: Senhor, Senhor, o que eu tenho que fazer para poder te servir? O que eu tenho que fazer para poder ser parte desse reino, para ter salvação, para poder ser parte contigo disso? E Jesus pergunta para ele: tu conhece os mandamentos? Sim, claro. Eu vou na igreja, eu dízimo, eu faço minha ação social, eu vou nos estudos de terça, desculpa. Não, é que depois os estudos de quarta dos homens, que tem os estudos de quarta dos homens também. Vocês não sabiam, mas sim. Vamos tirar uns teólogos espetaculares. Mas enfim, eu estou indo nas quartas, domingo estou lá, sábado quando tem evento estou lá. Eu estou fazendo tudo. Quer dizer que não era uma pessoa neófita, não era uma pessoa sem conhecimento, não era um descrente, era uma pessoa que conhecia, era uma pessoa que fazia aquilo que era politicamente correto dentro da sinagoga, da igreja, do que ele fazia aquelas coisas que muitos de nós fazemos. Vemos na igreja, lemos nossa Bíblia, conhecemos o mandamento, obedecemos os mandamentos, fazemos aquilo que Deus nos manda fazer, vamos na igreja, adoramos, dizimamos, ofertamos, e Jesus diz: mas o que, meu querido? Uma coisa te falta. Uma coisa te falta. Nele eram as riquezas. Diz: vende todas as suas coisas e vai lá. Porque aquilo estava sendo um Deus na vida dele. Aquilo estava impedindo de ele fazer aquilo que Deus mandou ele fazer, de seguir Jesus, de ser embaixador de Jesus, de fazer a coisa acontecer. Uma coisa te falta. E eu pensava hoje nessa tarde: Senhor, eu tenho feito tantas coisas, e não é algo para gabar ninguém, é simplesmente porque tenho feito coisas. Eu tenho saído do meu país, tenho ido para outro país, enfim, tantas coisas que a gente tem renunciado, que isso aqui não é vanglória, é simplesmente só para ter um entendimento. Mas será que me falta alguma coisa? O que me falta? Eu te garanto que não é riquezas. Não é riquezas que está impedindo. Mas de repente pode ser alguma coisa. E a pergunta que eu quero fazer, e que eu vou fazer várias vezes nesses 40 minutos que eu tenho: o que te falta? O que te falta hoje para servir a Deus? O que te falta hoje? Uma coisa que tu digas: isso aqui não me deixa avançar. Uma coisa te falta. O quê? Qual é essa uma coisa? O que é uma coisa? Só uma coisinha. Visto que ele já tinha feito várias coisas, como nós. Nós temos várias coisas que nós fazemos. Temos várias porque nós queremos ser ativo no reino. Nós queremos ser parte desse reino. Nós queremos deixar a orfandade de lado. Nós queremos, enfim, queremos viver a paternidade de Deus. Mas o que me falta? Qual é essa coisa que está me faltando? O que te falta para tu ser parte ativa desse reino? O que te impede, meu irmão, de ser mais frutífero no reino? O quê? Talvez tu me diz: João, está faltando mais de uma coisa. Mas não, só uma. Hoje a gente liquida uma. O que seria? O que seria? Soberba? Talvez
o amor ao dinheiro, o problema não é dinheiro. O problema é quando a gente está amando Deus, mamon. Eu não posso fazer nada, porque aquilo, se me tiram aquilo, eu não vou viver. Isso está sendo um Deus na tua vida? O que é? O que está sendo um Deus na tua vida, meu irmão? Talvez os prazeres da carne, talvez a mentira, talvez a cobiça, alguma idolatria que tem por aí. Sermos idólatras. Eu fiz exemplo: o cônjuge, a casa, o trabalho, o status, a aparência. Uma coisa te falta. Tem pessoas que aquela soberba, aquela aparência, aquele de aparentar uma coisa que não é, que a Bíblia traduz isso como hipócrita. Lembra que eu já falei isso? Artista. Talvez isso é uma coisa que me falta, que não me deixa ser eficaz, que não me deixa avançar. Algo que tu diz: eu não posso deixar isso. O que tu não está podendo deixar hoje, que seria um tesouro, que tu diz: isso aqui eu não posso perder, eu não consigo perder. Talvez hoje é necessário deixar esses tesouros, ou esse tesouro, de lado, porque Deus está confiando em ti. Deus está confiando nos teus dons, no teu chamado. Deus está confiando na tua capacidade. Mas talvez isso está me impedindo da minha dependência de Deus. Talvez Jesus está vendo isso como uma deficiência. E no jovem rico eram as posses, mas em mim é a soberba. Preste atenção que Jesus, ele dá duas ofertas, dá duas propostas para ele. Jesus, ele dá duas propostas que pareceriam muito simples. Ele ofereceu a ele renunciar a essas posses. Renuncia a essas posses. E a primeira proposta é: eu quero que tu renuncies a isso, para tu poder ter tesouros no céu. Queridos, eu falei já isso em outra oportunidade. A gente corre atrás do vento. A gente corre atrás de coisas sem valor. Perdemos nossa vida atrás de coisas que não têm valor, a nossa saúde, nos estressamos, não dormimos, passamos mal, atrás de coisas que são passageiras. E esse jovem rico estava vivendo isso. Ele não conseguiu renunciar a isso, porque ele tinha um status, porque ele tinha aquilo dava valor para ele. E de repente essa uma coisa que nós temos que deixar de lado é aquilo que me dá valor. Está me dando tanto valor que eu não posso deixar isso. Eu sei que está errado, eu sei que isso me está levando à destruição, eu sei que Jesus não está me aceitando com isso, mas isso me dá valor. Então tem aquela inferioridade aqui dentro, e esse ego é preenchido através dessa uma coisa. E tu sabe que essa uma coisa não te deixa avançar. Renuncia, falou Jesus. Renuncia a isso. Renuncia às coisas desse mundo, para começar a viver as coisas eternas. Renunciar ao aqui, para viver o de lá. Reino. É isso que Jesus vem pregando no Evangelho. Renuncia a tua carne, para viver as coisas do céu. Renuncia a teu status, para viver as coisas do céu. Renuncia a teu prazer, para começar a viver as coisas dos céus. E essas coisas dos céus são coisas sobrenaturais.
que Deus começa a ativar o reino na tua vida, porque a partir do momento que a gente renuncia a essas coisas desse mundo, começamos a viver as coisas divinas e celestiais. Mas é tão difícil botar isso na nossa cabeça, que esse jovem rico, ele estava fazendo tudo o que era correto, tudo, talvez mais do que nós, em alguns mandamentos, em alguns direcionamentos que os judeus faziam, mais corretos talvez que nós. E ele ainda tinha uma coisa, ele sai frustrado de lá. O texto nos diz, ele vai cabisbaixo, porque ele não conseguiu renunciar a essa uma coisa. Tu sabe que nós vivemos um círculo de pecado muitas vezes. Nós vivemos num círculo onde a gente vive na nossa zona de conforto, e nós não queremos sair dessa zona de conforto. Eu falei outra vez, por medo muitas vezes ao que acontecerá se esse temor não te deixa avançar. Claro, estamos acostumados a viver lá, estamos acostumados a viver nessa zona de conforto e sair de lá. Estamos acostumados aos prazeres e sair de lá. Estamos acostumados ao nosso status e sair de lá. Estamos acostumados, a gente se acostumou àquilo, e deixa eu te dizer, é algo tão medíocre, é tão sem sentido, que a gente perde as coisas do céu, que são eternas, por coisas passageiras. Presta atenção que Jesus está dizendo, renuncia a teu dinheiro, meu irmão, para tu ter um tesouro no céu, eterno. E a gente está tão cauterizado com essas coisas, que nós perdemos o céu por coisas passageiras, de minutos. Presta atenção, meu irmão, a gente destrói nossa vida, nossa família, por momentos, por coisas passageiras. Uma mentira, uma olhada, um clique, um oi, enfim, tantas coisinhas que é passageiro, e perdemos o eterno, perdemos o tesouro do céu que Jesus está dando para ele aqui. Renuncia a essa uma coisa, e tu terás tesouros no céu. A segunda oferta que Jesus faz para ele, depois que diz, vende tudo, dá aos pobres, ou seja, seja generoso, abençoa, não pensa somente em ti, não seja egocêntrico, não seja egoísta, abençoa, ser parte. E esse abençoar, não estou falando de dinheiro, estou falando da minha prosperidade como um ser humano, como filho de Deus, como representante do reino. Eu preciso ser uma pessoa que possa transmitir, ser parte, que os que estão ao meu redor possam sentir, viver o reino de Deus comigo. E Jesus fala aí, tá, colabora, ser parte disso. Ora, se preocupa. A palavra em português que eu acho que é empatia. Ter empatia. Empatia com as pessoas. Eu não tenho empatia com ninguém. Se a gente é bem sincero mesmo assim, de boa. Aqui não, no Peru. É muito hipócrita. Quando alguém me pede para orar, me diz, pastor, ora por mim por tal coisa. Aqui, irmão, no momento cortei a ligação, orei. Já, no momento orei. Porque se eu deixo para orar depois, quantas pessoas já te pediram para orar e tu não orou nada? Quantas pessoas te pediram para tu poder
ajudar ele em alguma coisa e tu não ajudou nada. E depois a gente vai pregar o evangelho do reino. Eu tenho minha listinha de orações, e realmente tenho uma lista, e eu faço uma lista porque eu esqueço. Eu boto lá, me pede para orar, eu tenho, na minha manhã eu tenho tempo de oração, porque eu tenho que ter empatia com as pessoas, de ser parte disso. Mas o que está te pedindo? Deixa eu te pedir outra coisa. Agora, dá para os outros, abençoa, ser parte. E siga-me. Me segue. A segunda oferta de Jesus para esse jovem é: me segue. Vende tudo que tu tem e me segue. Esse me segue, meu irmão, não é somente caminhar atrás de Jesus. Está dizendo: renuncia a toda a tua vida e começa a viver o propósito que eu tenho para ti. Nós chegamos aqui na igreja e é tão lindo, é tão emocionante dizer: Senhor, faz tua vontade em mim, aleluia. E sim, Senhor, eu quero te seguir, eu quero ir para a África. Um monte de gente que quer ir para a África, eu não sei porque é a África, mas eu quero ir para a África. Eu não sei o que, eu quero te servir em tal lugar, e tal coisa, tudo balela. A gente não consegue renunciar a 1 hora do nosso sono para orar? Estamos com preguiça. Queremos ir para a África. Fala para a África o quê? Vai fazer o quê na África? O quê? Vai fazer na África? A gente não consegue ler a Bíblia. O que tu quer fazer na África, meu irmão? Fica aqui. Deixa o outro ir para lá. Sim, porque vai ser mais eficaz. Não gasta dinheiro por gastar. A gente não quer seguir Jesus. Tu sabe qual é o problema que nós temos hoje? Queremos que Jesus nos siga. Jesus me segue. Porque a gente não consegue renunciar a nada. A gente não gosta de deixar nossos status, nossas comodidades para seguir Jesus. Nós queremos que Deus nos dê para que Ele me siga. É tudo ao contrário. E se tu me diz: não, João, não é assim. Presta atenção nas nossas orações. Presta atenção na tua oração. Escuta o que tu está orando. E depois a gente fala. É egocêntrica. São orações egocêntricas. Eu sou o centro das minhas orações. E o umbigo do mundo sou eu. E depois queremos ir para a África. Passear. Quer ir para a África? Siga-me. Esse me segue. Eu estou fazendo um exemplo da África, né? Pode ser qualquer outra coisa. O teu chamado, desenvolver o chamado, ou tanta coisa que a gente... Estou falando África porque é uma coisa que arde muito no meu coração. A gente não consegue seguir Jesus, não conseguimos fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Porque estamos tão preocupados com nós mesmos. Que nem esse jovem rico aqui. Talvez se ele tivesse renunciado, entendido a proposta de Jesus, a história seria outra. Tu sabe como continua essa história? Tu tem uma consequência, uma conclusão dessa história ou não? Sim ou não? Quem já leu essa passagem bíblica? Alguém sabe que continua depois? O quê? Nada, meu irmão, não acontece nada, acabou aí a história. Talvez a história seria outra. Querido, tomara que não sejamos como um jovem rico desses aqui, que a gente apareceu em cena e terminou nisso. Não acontece mais nada. Depois Jesus começa a falar sobre as riquezas, mas é para dar um exemplo. Mas desse jovem rico, tem alguns estudiosos que dizem que ele aparece lá na frente. Eu não sei se é verdade isso. Não tem como saber. É como esticar muito o texto e encaixar ali para a gente saber. O que nós sabemos é que ele foi embora porque ele tinha muitas posses. Me segue.
Ele queria que aquele jovem fizesse de Jesus o seu maior tesouro. Está entendendo? Jesus estava desafiando esse jovem para que esse jovem fizesse de Jesus o maior dos tesouros. Jesus queria que ele entendesse que ele não poderia viver sem Jesus. Jesus queria que ele entendesse que o mais importante em tudo isso era Jesus. Não era a riqueza, não era o status, não era o prazer, não era o seu zona de conforto, era Jesus. Então renuncia a tudo e me segue. Vem comigo que vamos começar a viver algo diferente. Vamos começar a viver algo novo. Queridos, quando eu aceitei a Jesus, lá numa igreja pequenininha do Uruguai, uma pequenininha, pequena. Eu acho que esse corredor aqui é 3 vezes nossa igreja. E Deus me deu um desafio. Pede-me, te darei as nações. E não é que eu acreditei, cara. Eu acreditei que era verdade aquilo. E aconteceu como Deus fez. E não me arrependo por um instante. Hoje eu estou de aniversário, graças ao Senhor Jesus. Espetáculo de criatura com 50 anos. E tu sabe que hoje me cumprimentaram. Cara, não é por soberba, tá? Não é orgulho. Acho que não é. Mas de verdade, pessoas me cumprimentaram de diferentes lugares do mundo, que foram nossos alunos, que a gente discipulou eles, que a gente, enfim. Eu pensava, cara, porque a gente fica meio melancólico, vai ficando velho, ficamos meio melancólico. Ficamos meio, sei ou não, ficamos meio, assim, mais emocionado. Digo, nossa, cara, que maravilha isso. Não tem coisa mais linda que investir a tua vida no reino de Deus e em pessoas. Não tem tesouro maior que investir a nossa vida em pessoas, porque são coisas que não passam, são coisas eternas. E o que Jesus estava fazendo esse jovem fazer esse jovem entender é que o maior tesouro que ele tinha era Jesus. E o que eu te quero levar a entender hoje, entenda que o maior tesouro que tu tens e que eu tenho é Jesus. Esse é o reino, não é teu reino, é o reino de Deus. O que a gente está fazendo aqui não se trata para a gente exaltar a aliança em Cristo, a Mevan, ou o nosso gordinho lá. É para exaltar a Jesus. A gente vem aqui para exaltar a Jesus, para adorar a Jesus, e para a gente entender, aunque a gente é um pouquinho hipócrita em várias coisas, a gente entender que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e Ele é a vida. A ideia é que a gente possa entender que a gente precisa renunciar a várias das nossas coisinhas que estão aqui dentro, nos atrapalhando, para viver uma vida genuína com Jesus, uma vida real com Jesus, algo transparente com Jesus, de dizer: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Nós temos várias barreiras, um monte de barreiras temos. Estamos cheios de perevas, como diz o pessoal do norte, cheio de perevas, e a gente não consegue se aproximar de Jesus, porque estamos cheios de perevas, cheios de barreiras, cheios de mimimi, somos muito mimicentos. E se Deus te diz um não, então, já a gente quer chutar o balde, porque Deus falou que não, e não é não, meu irmão, e não é não, e Deus pode fazer não, porque Ele é Deus. E a gente fica indignado quando Deus nos diz que não. É o reino dele, meu irmão, não é o teu reino. Quando é o reino dele, se faz do jeito dele. E quando é teu reino, tu faz do teu jeito que tu quiser. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não vai dar certo. E não tem dado certo. E não vai dar certo se é da tua forma.
É na forma de Jesus. Qual é uma coisa que não te deixa seguir a Jesus? Uma coisinha. Ele escolheu se aferrar ou depender simplesmente do seu status e as suas riquezas. E nós estamos nos agarrando aqui. Estamos nos agarrando, que palavra difícil. Agarrando aqui. Diz que esse jovem rico deu as costas para Jesus e saiu. Ele deu as costas e foi embora. Será que não temos dado as costas para Jesus? Será que não estamos dando as costas para Jesus em diferentes coisinhas na nossa vida? Eu não estou aqui para te condenar, meu irmão, pelo amor de Deus. Longe de mim isso. Eu quero que essa noite a gente possa recapacitar, que a gente possa refletir, que a gente possa pensar, para sermos melhores embaixadores de Cristo, para sermos melhores embaixadores desse reino maravilhoso que Deus está nos propondo de ter. Onde está a tua esperança? Onde tu está depositando toda a tua esperança? Nos teus negócios? Na tua capacidade intelectual, no teu QI? Nos teus dons, nos teus talentos? Em pessoas? Onde tu estás colocando as tuas esperanças? Em quê? No dinheiro? No dinheiro que tu tens hoje, a conta do banco está bombando, glória a Deus, aleluia. E tomara que continue bombando. E não esqueças de mim quando estiver no teu reino. Isso vai ser maravilhoso. Mas não coloca a tua esperança nisso, porque isso é passageiro. Coloca a tua esperança em Jesus. Coloca a tua esperança nele. Ele é suficiente na tua vida. Agora, para a gente poder ativar esse reino, tem algumas coisinhas que eu quero que tu penses. A primeira é: o que é aquilo que me impede de servir a Jesus? Mas tu pensa nisso, tá? Sem isso, fala assim, a pergunta é assim: sem isso aqui eu não posso viver. O que seria esse? Tu não pode viver sem o quê? Pensa rapidinho aí. E pensa se esse tu não pode viver esse o quê? O quê? Pensa e coloca do lado de Jesus Christ. Porque se esse bonitão que está do lado, não posso viver sem ele, não posso viver sem ela. Coloca Jesus do lado. O que seria outra coisa? Isso aqui não posso perder. Qual é essa perca que tu diz é impossível de eu viver sem isso? Coloca Jesus aí. Qual é teu tesouro intocável? O que tu dirias hoje: esse meu tesouro, isso aqui, Senhor, eu não consigo renunciar a isso. A minha vida não vai ser igual sem isso. E pode vir um monte de coisas na nossa vida, na nossa mente, que seriam insuportáveis da gente pensar e simplesmente da gente cogitar possibilidades. O que seria algo? A tua família, riquezas, beleza, êxitos, posses materiais. Agora, se tu chega à conclusão de que tu não pode viver, e sendo bem sincero mesmo, tu não pode viver sem Jesus. Se o primeiro que veio na tua cabeça foi Jesus, então a gente pode começar a conversar de uma forma diferente. Mas se vieram outras coisas na tua cabeça, quer dizer que nós precisamos nos realinhar e reavaliar nossos conceitos de quem é o teu Deus. Quem é o meu Deus?
Quem é teu Deus? Quem é teu Deus? Eu não sei se vocês estão com medo ou estão pensando, mas estão pensando isso que eu quero hoje. Que tu possas sair daqui pensando nisso. Quem está sendo meu Deus? Se hoje o Espírito Santo não te deixa dormir toda a noite, esse é meu objetivo. Não fica com raiva, porque Deus vai te falar. Te falta uma coisa, não esqueça. Te faça alguma coisa. E essa coisa é Jesus. Está faltando uma coisa em nós. E essa coisa é Jesus. O reino de Deus, meu irmão, não é algo... O reino de Deus não é uma coisa física, um sistema político. O reino de Deus está aqui. Está em mim, está em ti. Jesus chegou um momento onde estava diante dos fariseus, e esse versículo tem umas certas controvérsias. Diz: o reino dos céus está em vós. E ele está falando para os fariseus, e aqui tem uma discussão teológica. Diz: e vós que eras inimigo deles, como é em vós? Não, mas está falando de Jesus dentro daquele contexto. Jesus está aqui. O reino dos céus está aqui, está aí. E para nós ativar esse reino, nós precisamos ter alguns pontos. E eu vou terminar daqui a pouquinho, eu prometo isso. Alguns pontinhos que a gente precisa refletir. Primeiro, entender quem é teu Deus. Realmente Deus é teu Deus? Jesus é Jesus na tua vida? É o Senhor da tua vida ou tem outras coisas? Esse é o primeiro ponto. Tem coisas que eu preciso renunciar, sim ou não? E tem outros pontos, como por exemplo a gente reconhecer a soberania de Deus. Tu quer ativar o reino de Deus? Precisamos reconhecer a sua soberania. Ele é soberano, Ele é Deus, Ele é Senhor. Se tu entendes que Ele é Deus, que Ele é Senhor, tu não te preocupa com teu status, nem com tuas riquezas, porque Ele é o Senhor da tua vida. A gente muitas vezes não entende, a gente começa a lutar com nossas forças, porque não conseguimos entender que Ele é meu Deus, e que Ele é o Senhor da minha vida, e que Ele é soberano. Ele tem autoridade sobre nossas vidas, Ele faz do jeito que Ele quer. Reconhecer a soberania de Deus e permitir que Ele direcione as nossas vidas. Isso aí é reconhecer Deus como meu Senhor. Quando para a gente ativar o reino de Deus, a gente precisa entender os valores do reino, viver os valores do reino, os princípios, os valores, o recomendado, o amor, a justiça, a paz, a humildade, misericórdia, perdão. Isso são partes do princípio, dos valores do reino. Se Ele é teu Senhor, não vai ter problema da gente se esforçar para perdoar. O pastor falou outro dia aqui, é difícil perdoar, é terrível. Por nós mesmos a gente não consegue. Mas com Jesus faz toda a diferença. Com Jesus faz toda a diferença. Porque a gente entende a sua soberania. A gente entende os valores do reino, e a gente vivemos esses valores do reino. Então quando eu começo a viver os valores do reino, esses que são meus valores, os meus princípios, a minha forma de eu querer conduzir a vida, da minha vida, fica de lado, porque eu sei que Ele é o Senhor da minha vida. Para nós ativar o reino de Deus através da nossa vida, nós precisamos trazer uma transformação interna. Permitir que o Espírito Santo de Deus transforme a nossa vida.
Deixar que o Espírito, a gente acredita tanto no Espírito Santo, falamos tanto de Espírito Santo, e quando o Espírito Santo fala, te confronta, te traz, a gente diz, Espírito Santo do meu jeito. O Rafa, não está o Rafa aí, mas ele estava dando um exemplo outro dia, em casa lá. Do jeito de falar, mano, o Espírito Santo pro Rafa fala diferente que para nós, né? Mano, tu é moleque, tá louco, que não sei o quê. Para mim, o Espírito Santo fala, porque vai de pessoa a pessoa. Tu tá doido, maluco. O Espírito Santo fala assim para ele. E cada um é cada um, que nem fala os gringos. Mas o Espírito Santo te fala, ele quer te transformar, ele quer mudar, ele traz a convicção. Eu falo do clique do Espírito Santo, lembra do clique do Espírito Santo? Clique não faz, a gente vai igual, mas a gente precisa se deixar transformar no coração pelo Espírito Santo, porque ele está aqui. Eu creio que ele está aqui, eu creio que ele está falando no teu coração, eu creio que Deus fala através da minha boca, e que Deus está comigo, que Deus está contigo, que o Espírito Santo está aqui. Eu creio nisso, mas a gente precisa dar autoridade para o Espírito Santo, para a gente realmente, a gente ter uma transformação. Tem coisas, meu irmão, que a gente está lutando durante anos, a mesma coisa, porque a gente não quer largar o osso, porque não entendemos ou não consideramos Jesus como nosso Senhor. É por isso que a gente luta tanto com nossas próprias forças. Essa transformação interna vai trazer uma transformação externa. Em espanhol é introspecção, pode ser? É isso? Nossa, eu estou falando bonito. Alguém sabia o que era introspecção aqui? Depois eu posso dar algumas aulas de português. Não, de português eu não consigo não. Mas essa introspecção é de dentro para fora. O Espírito Santo faz esse trabalho, nós é de dentro para... Essa é a parte da conversão, meu irmão. É de dentro para fora. Quando eu entendo a soberania, eu vivo os princípios, eu deixo o Espírito Santo trabalhar na minha vida, é de dentro para fora. O Espírito Santo começa a fazer algo, e o reino começa a se ativar na minha vida, de dentro para fora, e eu começo a mostrar algo diferente. Quando eu me converti, eu fui para o Chile, passei um tempo no Chile lá, eu cheguei no Uruguai novamente, meus amigos, lembra que eu falei para vocês aqui, olharam para mim e falaram assim: João, o que fizeram contigo? Tu continua bonito, não envelhece nunca. Não falaram. Não falaram isso. Os teus olhos já não tem mais maldade. O que fizeram contigo que teus olhos não têm maldade? Ele não era aquele cara mau, mas eu sei que Jesus fez uma mudança comigo. Eu não sei o que transmite meus olhos agora, mas antigamente parece que tinha maldade. E se tu percebes, olha, ser um pouquinho atento, aquelas pessoas que conhecem a Jesus hoje, daqui a pouco tempo sua face muda, tu viu? A face da pessoa muda, e vice-versa, se ele se desvia, a face dele também muda. A gente consegue discernir que tem alguma coisa que externamente mudou, porque isso vem de dentro. A cultura do reino se reflete nas minhas ações, na minha palavra, nos meus relacionamentos. É dessa forma que eu vou ativar o reino em mim, de dentro para fora. E eu começo a ativar o reino, e meu entorno começa a ser ativo através da minha vida, porque eu vou transmitir o reino. Outro ponto interessante, para ativar o reino nas nossas vidas: arrependimento e fé. Meu irmão, eu sei que tem lugares por aí que não se fala muito talvez de arrependimento. Tem lugares por aí que não se... Porque o irmão pode se ofender se a gente manda ele se arrepender, e fica ofendido.
ofenso, não sei como se diz, ofendido, está ofendido. Se ofende porque a gente confronta ele para se arrepender. Meu irmão, é parte do reino. O passaporte do reino é arrependimento. Arrependimento e fé. Reconhecer os nossos erros, pedir perdão pelos nossos erros, crer que Jesus é meu Salvador, é parte do reino. Tu quer ativar o reino de Deus na tua vida? Arrependimento e fé. Arrependimento dos teus pecados e fé que Deus pode restaurar, que Deus é soberano e que Deus pode fazer coisas diferentes na tua vida e na minha vida. Fé é aquela certeza das coisas que se esperam, e da convicção daquilo que não se vê. Outro ponto interessante para ativar o reino: obediência à palavra. Irmão, precisamos ser cristocêntricos e obedientes à sua palavra. Não obediente ao que a opinião de alguém, que alguém falou que tem que ser desse jeito. Não, a palavra dele. Pode chegar o apóstolo que for aqui, ou em qualquer lugar da tua vida, o presbítero, apóstolo, bispo, o que seja, arcanjo, e se te fala alguma coisa que não está aqui na palavra, são convicções pessoais, a Bíblia diz que isso é anátema, criado para destruição. A tua obediência tem que ser a palavra, estudar a palavra, aplicar a palavra na tua vida, esquadrinhar as escrituras, não ser leigo nas escrituras. Isso é parte de ativar o reino de Deus na nossa vida. Oração, intimidade com Deus. Meu irmão, tu quer ativar o reino de Deus? Oração, intimidade com Deus. No nossa zona de conforto, a gente não quer se esforçar muito. Estamos numa sociedade do mínimo esforço, que se diz. A gente não quer se esforçar muito não. Isso está gastando muito tempo, de fazer muito trabalho. Isso de processos. Processo não é muito com essa geração de hoje. A geração de hoje tem que ser algo meio rápido. E espero que a gente não estejamos contaminados com essas coisas rapidinhas. Não, com Deus é processo, devoção, intimidade, viver o processo com Deus, viver um processo de transformação. Hoje se quer muito rápido as coisas e não se vive processos. E com Deus é um Deus de processos. Ele vai pegar o povo, e ele podia chegar em 14 dias a Cádiz Barneia, que era a fronteira de Canaã. Ele passou 40 anos com ele na volta, porque eles precisavam viver o processo. E tem muitos de nós que Deus está vivendo esse processo, fazendo esse processo ser ativo na nossas vidas, para que o reino possa avançar e tu possas ser um embaixador melhor. É dentro desse processo. E tem coisas que a gente não entende porque não acontece rapidinho. É porque Deus não quer. Espera, porque Deus está fazendo o seu trabalho da forma que Ele faz. E Ele faz o trabalho com excelência. Ele não faz as coisas apressadas só para satisfazer os nossos desejos ou o nosso ego. Não, Ele faz as coisas do jeito dEle, como Ele quer, da forma que Ele quer, porque Ele é Deus e o reino é dEle. Manter a comunhão com Deus, manter a intimidade com Deus. E o último, os 3 últimos: perdão, misericórdia e santidade. Isso é parte do reino de Deus. Tu quer ativar o reino de Deus na tua vida? Comecemos a colocar em prática esses pontos. E esses pontos que eu coloquei aqui, não tirei de um estudo, tirei dos princípios do Evangelho de Jesus. Se tu ler qualquer um dos evangelhos de Jesus, que é o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele vai ter esses princípios. Eu sempre digo que nós somos, eu falei aqui isso em uma oportunidade, tem muitos crentes que eles estão dependendo da versiculites. Lembra que eu falei da versiculites da outra vez? Lembram desse? Não lembra? Lembra o que é versiculites? Presta atenção nada que a gente fala aqui.
Versiculista é uma pessoa que quer um versículo para cada coisa da sua vida. Se na Bíblia diz, não fumareis, então não fumo. A Bíblia diz, não fumareis? Não diz, então a gente não fuma por quê? É pecado fumar? Não vou falar isso, vou falar outra coisa. Amanhã... Diz assim, não os drogareis, diz na Bíblia, não os drogareis. Não diz a verdade que não diz isso. Tem gente que diz, não, pastor, me disse aqui na Bíblia diz, não os drogareis, então não me drogo. A Bíblia não diz drogareis, não drogareis. Porque a Bíblia não tem um versículo para cada coisa na nossa vida. A Bíblia tem princípios. E um princípio, onde tu coloques esse princípio ele vai funcionar, porque é um princípio. A Bíblia não diz não drogareis, não maconheis, não sei como diz. Não sei o que, não diz. A Bíblia diz que tu é o templo do Espírito Santo. Princípio. E esse princípio vai servir no lugar que tu coloques ele. Por isso não estrago minha vida. Por isso o pastor João começou a fazer academia. Por isso agora já não é mais um, são vários. Não dá para ver porque, claro, aqui a roupa. Mas é uma coisa espetacular. O que a creatina faz e... Por quê? Porque eu também, meu irmão, isso também é um princípio de cuidar o templo. A gente coloca outras coisas que parecem, mas cuidar o templo é parte dos princípios do reino. Então o princípio onde tu colocas esse princípio, ele vai funcionar. Perdão, misericórdia e viver em santidade. Viver em santidade, meu irmão, é viver uma vida consagrado, cortado, separado para Deus. É santidade. E sede santo porque eu sou santo, diz o Senhor. Então é parte dos princípios do reino viver uma vida de santidade. Quer dizer que viver uma vida de santidade é uma pessoa que ela está consagrada a Deus. Tu e eu precisamos viver esses princípios. A misericórdia, mas não só pedir misericórdia, senão estender misericórdia. Pastor outro dia falou daquele servo que saiu cobrando para o outro, lembra? Ele foi perdoado, mas chegou outro que devia muito menos. Ele... Sabe por quê? Porque quando a misericórdia é para mim, a gente pede misericórdia, mas quando pôs outro, a gente é carrasco. Justiça própria. Tu sabe porque uma pessoa, para acrescentar na pregação do pastor, já estou terminando, porque uma pessoa, ela vive muito na justiça própria? Porque ela, aqui dentro, no seu inconsciente, ela diz assim: se Deus não faz, eu faço. Como Deus não está fazendo, eu vou fazer. Por isso uma pessoa que tem justiça própria, ela está incrédula. E ela está afastada da soberania de Deus. Porque ela não acredita que Deus vai fazer. E como Deus não faz, e como Deus não faz no meu tempo, e como Deus não faz como eu quero, e como Deus não faz do jeito que eu quero, então eu vou fazer. E tem dois caminhos dentro do reino. Bom, tem dois caminhos: a vingança, que é a justiça própria, que essa é a cosmovisão do mundo, ou a cosmovisão divina, que é o perdão, a misericórdia. Princípios do reino, princípios para a gente ativar o reino de Deus na nossa vida. Agora lembra, uma coisa te falta. O que é? Fica de pé e vamos orar.